no ar o nosso primeiro Prosa Cultural do ano de 2025. E a prosa aula de hoje está mais que especial, porque é uma prosa aula comemorativa dos 87 anos de emancipação de Governador Valadares. E para tanto, está em nosso estúdio o professor doutor Aruf Salmen Espíndola. Ele que é coordenador do mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale, para contar toda a história da nossa querida Governador Valadares. Aruf, é uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios para contar os casos, os fatos, os acontecimentos de Governador Valadares. É um prazer estar aqui. Certo. Estou à sua disposição. Tá, então vamos começar aí, como que a nossa história começou, quem foram os primeiros habitantes aqui de Governador Valadares? Olha, Governador Valadares, a história da nossa cidade começa lá atrás, no século XIX ainda, no governo do rei Dom João VI, em que ele tinha transferido, né, a sede do governo do Reino de Portugal, do Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, e ele declara, né, em 13 de maio de 1808, o que se chamou a Guerra Ofensiva aos Índios Botocudos, que ocupava a região de floresta da bacia do Rio Doce, do Mucuri, do Jequitinhonha, e ele mandou formar o que se chamou Divisões Militares do Rio Doce. E vão ser 7 divisões militares, distribuída entre a atual Zona da Mata até o Jequitinhonha. Aqui nessa região de Valadares ficava a 6ª Divisão Militar do Rio Doce. E o quartel-general dela era num lugar chamado Cuieté, que até hoje é um distrito de Conselheiro Pena, mas que foi o primeiro local povoado aqui na região do Médio Rio Doce. Foi esse Cuieté. Hoje é conhecido como Cuieté Velho. E aí, em 1818, ou seja, 10 anos depois, decidiu criar um quartel, né, onde hoje é Governador Valadares. Esse quartel foi dado o nome ele de Quartel Dom Manuel. E foi colocado num ponto estratégico, mais ou menos onde que é o bairro São Tarcísio, hoje em Governador Valadares. E foi porque foi colocado um porto de canoa, porque todo o trânsito, toda a comunicação era feita pelo Rio Doce e pelos rios. Então, tinha o porto de canoa, que era o porto Dom Manuel, e tinha um quartel Dom Manuel. E em torno desse quartel vai surgir um povoado. E só que nunca ninguém chamou o quartel, o porto, o povoado de Dom Manuel. Sempre o nome que foi usado era Figueira, o quartel da Figueira, né, o porto da Figueira. E esse era a Cachoeira, porque ali depois, onde que é o Garfo hoje, clube, ali tem aquela corredeira, né, eles chamavam de Cachoeira isso. Era a Cachoeira da Figueira, então era o nome que é conhecido ao longo do século XIX, Figueira. Mas o povoamento foi muito pouco, né, e aquele lugarzinho ficou perdido no meio da floresta. E aí depois, já na segunda metade do século XIX, o governo vai entregar o trabalho, as divisões militares vão ser dissolvidas, e o trabalho de civilização e catequese dos índios, como ele chamava, foi entregue para frades capuchinhos. Então, em 1873, vieram, estabeleceram o centro de operações dele, onde hoje é em Tambacuri. Em Tambacuri vai nascer em torno, né, desse aldeamento criado pelos frades capuchinhos, e eles vão fazer todo o trabalho na região. Então, aqui vai ser criado um aldeamento indígena chamado Imaculada Conceição, porque junto com os franciscanos também vem as clarissas franciscanas, que estabelecem em Tambacuri. E aqui vai ser criado esse aldeamento, e os frades vêm de lá celebrar a missa, né, fazer o trabalho catequético. É fundada aqui, né, o que é hoje a Catedral de Santo Antônio, né, surge como uma capela de Santo Antônio, e esse trabalho vem. Aí em 1884 é criado então
o distrito de Figueira. Então, que fez o ano passado 140 anos. Então, ia criada a Vila de Figueira. Esse é o núcleo original que vai dar origem à cidade. Mas a população é pequena ainda, porque isso não tinha outro lugar próximo. O resto tudo era floresta. Né? Então, só que uma coisa vai mudar isso tudo. Quando começa a construção da estrada de ferro, em 1910 é inaugurada a estação ferroviária aqui de Figueira. E aí, com a inauguração da estação ferroviária, né, o lugar começa a atrair pessoas. Sim, e aí cresce. Aí aquele lugar que já tinha, né, só 500 habitantes, vai crescer, né, vai começar a receber migrantes que estão vindo da região de Virginópolis, de Goiânia, Peçanha, da região de Mariana, né, Caeté, de várias, né, Itabira, começa a descer, né, em direção a Figueira, como também começa a vir gente do litoral, da região, né, do Espírito Santo ou da zona da mata, vão crescendo. Aí um outro fato vai aguçar isso mais ainda. Quando o governo do estado contrata um alemão que tinha vindo no final do século XIX para construir ferrovias, ele chama Guilherme Jusbrecht. E ele foi contratado para abrir a primeira estrada de rodagem, a primeira rodovia, que vai ligar Governador Valadares a Itambacuri e Teoflotone. E essa estrada vai ser importante porque vai ser por ela que vai penetrar a pecuária. Então, do lado de Caratinga, penetra a agricultura, principalmente do café, e do lado, vindo da região do norte de Minas, Teoflotone, a pecuária. E essa estrada passa a ser importante. Então, é o primeiro passo. Aí, isso acelera mais o desenvolvimento. Então, isso já vai surgir aqui, isso foi em 1934. Inclusive, tem uma lenda que diz o seguinte, que quem vem para o Governador Valadares e bebe água aqui, né, do Rio Doce, nunca mais vai embora, fica agarrado aqui. É porque esse alemão, Guilherme Jusbrecht, ele trabalhou no Brasil inteiro. E um dos últimos trabalhos dele foi aqui, ele acabou radicando aqui. E o neto dele é muito conhecido por quem praticou basquete, que era o velho Guilherme, tinha o mesmo nome dele, Guilherme Jusbrecht. Exatamente. Que era o treinador lá do Garfo Clube de basquete, formou muita gente, né? Treinou muito, foi campeão, inclusive, né? Então, essa lenda de que ele veio para cá acabou agarrando aqui, como outros também que vieram. Então, mas isso é só uma coisa pitoresca. Aí, isso vai fazer com que forme-se o Partido da Emancipação. Né? Otávio Soares, Gil Pacheco e outros, né, vão se juntar e começar a fazer um trabalho pela emancipação, né, de Figueira. Esse trabalho vai crescer ao longo dos anos 30, até que em dezembro de 1937, o governo aprova, né, a emancipação de Valadares. Aí, no dia 30 de janeiro de 1938, vai ser instalado oficialmente uma festa, vai ser lavrado ata de instalação, vai ser constituído, né, e a cidade de Governador Valadares, que aí, como criou o município, a vila passa para status de cidade, uma cidade com o nome de Figueira. Sim. Né? O nome é esse. Aí é outra Figueira história. Ou Figueira do Rio Doce? Nunca foi Figueira do Rio Doce. Né? Figueira. E nem Figueira de Santo Antônio, ou nem Santo Antônio de Figueira, é Figueira. Santo Antônio é da paróquia. E aí, umas lideranças, teve aqueles contrários, né? Mas uma liderança aí que trabalhou nesse processo de emancipação, teve a ideia de mudar o nome de Figueira para o nome do governador, que chamava Benedito Valadares, literalmente para puxar sardinha, né? Para não falar outra palavra, né? Para ver se conseguia trazer algum benefício, alguma coisa assim. Mas nunca trouxe muita coisa, não. Aí mudaram, né, o nome para Valadares, Governador Valadares, em função do Benedito Valadares, que na verdade era até nem governador, era um interventor, né? Porque estava na época do Estado Novo,
Aí Getúlio colocou na frente do governo, né, dos estados, por causa da intervenção federal, colocou interventores. Certo. Arulfo, segura um pouquinho, porque a gente precisa chamar o break, né? E a gente fica por aqui nesse primeiro bloco. Fiquem conosco para o segundo bloco, para continuar essa história da nossa tão querida governador Valadares sobre as nossas raízes. Ei, chegou a sua vez de estudar na Melhor. Sabemos que você se esforçou no Enem e aqui sua nota vale muito. Ah, não fez o Enem? Sua nota do vestibular da Uni também vale muito. São descontos de 25% a 100% para todos os cursos, exceto medicina. Você pode usar a sua nota do Enem dos últimos 5 anos ou a sua nota do vestibular. Acesse agora univale.br e vem ser Uni. Univale. Ir além. O Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale, é o único com 2 clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Vem para o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. Estamos em toda parte. Somos muitos e às vezes um só. Transformamos vidas. Construímos sonhos. Somos comunidade. Experimentamos para mudar a realidade. Somos excelência. Estamos sempre buscando o conhecimento. E claro, você já sabe, somos a maior e a única. Vestibular Univale 2025. Inscrições abertas. Univale, para você ir além. Estamos de volta para o segundo bloco sobre a história de Governador Valadares. Então, continuando essa história, a gente parou no nome da nossa cidade, que é Governador Valadares, né? E aí, daí para frente, o que aconteceu? Olha, deram o nome, né, de Valadares, né, que podia também ser de um governador que Minas teve lá no século XVIII, né, o Conde de Valadares, né, também governador Valadares, e que foi, inclusive, quem começou o primeiro processo de penetração, né, e as primeiras entradas nessa região, lá em 1754. Então, podia ser em homenagem a ele foi um grande governador, uma pessoa ilustre, apesar de ser meio malvado também. Pioneiro, né? Não, ele governou 4 anos Minas, não foi uma figura fácil, não. Ele aparece na história da Chica da Silva e tudo. Mas é o Benedito Valadares, né, que foi homenageado. Aí, em 42, tem um fato muito importante, que nós recebemos aqui a visita do presidente Getúlio Vargas e do Benedito Valadares. Né, o Brasil tinha feito os acordos com a Inglaterra e os Estados Unidos, chamados Acordos de Washington, para a entrada do Brasil na guerra do lado dos aliados, e essa região passa a ser importante, porque nesses acordos, né, ocorrem 3 coisas importantes. A primeira é a nacionalização dos empreendimentos do Percival Facquar, né, a Itabira Aero. Ele que controlava a estrada de ferro e as minas de Itabira do Monte do Cauê. Aí é nacionalizado
né, e é criada a Companhia Vale do Rio Doce. E a Estrada de Ferro passa a pertencer à Companhia Vale do Rio Doce. Aí os ingleses, o Brasil indeniza, né, faz parte da indenização do Percival Facquá, e a Inglaterra indeniza as minas, né, de Itabira e passam ela para o governo brasileiro, né, para Vale do Rio Doce. E outra coisa importante que os aliados precisavam de um minério chamado mica, que é fundamental para a indústria elétrica, eletrônica que estava nascendo, mas também era fundamental para fazer a cápsula de proteção dos caças de combate. Senão o piloto seria cozinhado pelos motores e pelas metralhadoras que o caça usava. E a mica é o maior isolante térmico que existe, né? E os aliados eram abastecidos era fornecido pela Índia, só que os submarinos alemães cortaram esse abastecimento e os aliados precisavam urgentemente resolver isso. E onde tinha essa mica em grande quantidade? Aqui na região. Exatamente aqui. Então o governador Valadares vai se tornar um centro de beneficiamento e exportação dessa mica. Mais de 80% da mica que abastecia os aliados saíram daqui, saíram de avião. Então, a presença muito grande de americanos para montar toda essa indústria da mica, a presença de americanos, né, de uma empresa americana que veio fazer a reforma da estrada de ferro para transporte em grande escala, tudo isso. E, ao mesmo tempo, precisava fazer o saneamento. Então, esse acordo de Washington viabilizou, né, através de uma agência que o governo criou, que é o CESP, Serviço de Saúde Pública, fazer o trabalho para acabar com a malária, febre amarela, outras parasitoses, montar o Serviço de Saúde Pública, montar o SAIS, que é o Serviço de Água e Esgoto, tudo isso foi montado nessa época. Para comunicar isso, o Getúlio Vargas esteve aqui, né? Ele desfila em carro aberto, e ali na esquina da Marechal Floriano com a Minas Gerais tem um prédiozinho ali que era um hotel, chamava Hotel Rio Doce, tem uma sacada de janela que dá exatamente para o cruzamento. Diz que daquela sacada Getúlio fez um discurso, a multidão lá. Aí tem uma lenda que diz o seguinte, que aí mostra a diferença, né? É uma forma de criticar o Benedito, né? Dizendo que ele não era assim, ele era meio... Sisudo. E que diz o seguinte, que o Benedito teria dito para o Getúlio, porque não tinha rua calçada, e quando o vento soprava era um poeirão só, que o Benedito teria dito, me deram um nome para uma cidade, um lugar desse, né? Disse assim, disse que ele fez desprezo, né, por ter dado o nome da cidade para ele. O Getúlio teria virado, você pega o boi, né, esse lugar vai crescer, vai prosperar, vai ficar grande, né? E pior que me deram o meu nome para um lugar que vai ficar do mesmo tamanho, que eles tinham dado o nome de Itabira, mudado o nome de Itabira para Presidente Vargas. Então o que ele fez? Me deram o nome da cidade que vai ficar, né, não vai crescer. Diz que ele teria tido essa visão. E mostra, né, que o Getúlio era um cara visionário, né? E que talvez o Benedito não fosse tanto, né? E você tocou, né, num ponto de referência da cidade, que é a Praça Serra Lima. Aí explica pra gente um pouco sobre os pontos da cidade que são importantes, os locais históricos. Aí, assim, essa percepção do Getúlio fazia sentido, porque Valadares é uma cidade planejada. Em 1915, a Câmara de Pecém mandou fazer a planta da cidade. Né, Olímpio de Freitas, né, eles até atribuem ao Serra Lima, mas, na verdade, ele que trabalhou, fez o trabalho, fiscalização e tudo, mas a planta mesmo é de um agrimensor chamado Olímpio de Freitas, né, que trabalhava para Estrada de Ferro e a Pecém contratou para fazer a planta. Então ele fez, a partir da Praça Serra Lima, ele desenhou a cidade toda planejada. Então Valadares, por isso que Valadares tem um centro planejado, né? E quem garantiu, né, que seguisse a risco o planejamento foi o Serra Lima. Esse é o mérito dele, que ele foi feito fiscal, né, para assegurar que ninguém desrespeitasse, né, o que estava planejado. E isso foi fundamental, porque a partir de 42, Valadares começa a crescer rapidamente. Né? Para você ter uma ideia, em 1950 a cidade já tinha em torno de 25 mil habitantes. Né? Mas em 1960, 10 anos depois, já tem em torno de 80 mil habitantes. Então a cidade assim, cresceu assim, a passos largos.
tinha um comércio que não fazia diferença de um comércio de Belo Horizonte, que você encontrava todos os produtos nacionais importados, grandes lojas, o setor de serviço cresceu rapidamente. Então foi um marco na comemoração dos 20 anos, a Praça do 20º, que tem ali no cruzamento da Minas Gerais com a Marechal Floriano, que é aqueles 20 em romano, né? Foi um marco aquilo. E depois, outro marco importante foi que a liderança percebeu que, como a economia dependia muito dos recursos naturais e eles começavam a se esgotar, floresta, a indústria da mica já não tinha importância de antes, né? Eles perceberam que nós temos que criar uma instituição de ensino. Aí, isso é um marco importante, porque estava aqui um brigadeiro do professor do ITA, né, que veio desenvolver um projeto de pesquisa e teve contato com Antônio Rodrigues Coelho. Ele percebeu que Minas e o Vale do Rio Doce se tornavam o centro de uma indústria siderúrgica e metalúrgica, e que Minas Gerais estava centralizado. Então, que ia precisar de engenheiro. Então, começam a discutir, aí vem a ideia de criar a Univale, que foi criar... Que nasceu a nossa universidade, criar uma escola Doce, né? de engenharia com as engenharias fundamentais, mecânica, metalúrgica, civil, elétrica, e criou uma escola. E professor, não trouxeram professor do ITA, trouxeram professor da Argentina, professores na maior alta qualidade, criaram uma fundação. O nome foi dado também para ver se é agradável e conseguir alguma coisa, deram o nome do Percival Facquar para a fundação, mas é porque, na verdade, o brigadeiro Jorge Moraes era um fã do Percival Facquar, e o pai dele tinha sido sócio do Percival Facquar, depois que foi nacionalizado a Itabirairo. O Facquar, com a indenização, juntou com outros sócios, e o Armindo, que era pai do brigadeiro Jorge Moraes, entrou em sociedade mais um outro e criaram a Cesita, né, a usina siderúrgica ali em Timóteo, hoje é Superan, né? Então, e o brigadeiro era muito fã do Percival Facquar. Então, ele que propôs o nome, né, de Fundação Percival Facquar. Aí temos aí, né, um entrelaçamento um da Univale com a história de Governador Valadares, com a né? história da presença americana aqui, com a história muito entrelaçado, muito ligado. Aí criou a faculdade de engenharia, depois vai ser criada a faculdade de filosofia, em 76 criado, então, a de odontologia. Então, isso é um marco importante. Então, Valadares vai se tornar um centro de comércio forte, né? Vai se tornar um centro de educação e forte na área de saúde, prestação de serviço na área de saúde, não só para a cidade, mas para toda a região. Então, esse crescimento de Valadares nos anos de 1950 e 1960 é que vai fazer com que Valadares se torne uma referência até hoje, né? Porque a nossa região como um todo, né, ela vai sofrer dificuldades a partir do momento que vai esgotando os recursos naturais, né? Mas Valadares mantém a sua dinâmica. Certo. Aruf, foi muito interessante para a gente conhecer os fatos, as curiosidades históricas da nossa região, né, da nossa cidade. E foi uma honra estar com você para poder compartilhar todos esses conhecimentos com quem está nos assistindo, tá? Muito interessante mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Certo. Essa edição do Prosa Cultural fica por aqui. Até a próxima edição e um forte abraço.